Seja Então, bem-vindo, é um prazer falar com você. Vamos bater esse papo aí, esclarecer algumas dúvidas. tá ótimo. Já vi que já estava esclarecendo algumas dúvidas do pessoal, né? É, Eu acho que o que eu puder colaborar aí, eu fico muito feliz, porque a gente sabe que quando você já está aqui há 8 anos, eu estou aqui há 5, e a gente sabe que quando a gente chega num país, a gente tem a dificuldade da língua, tem o confronto de cultura, e eu também comprei minha casa aqui, foi bem difícil porque eu não tinha quem me calma, ajudasse, então calma, que depois você vai contar isso. tá Agora eu vou legal. falar um pouquinho, né? Quem é o Dário, quem é a Fato Bene, quando vocês começaram, por que Perúdia? Vocês trabalham só com Perúdia ou toda a Itália? Como é? Conta aí pra gente um pouquinho. A história da Fatobene, ela começa muito antes de mim, ela começa em 2015, a trabalhar com cidadania em 2017, os meus primos vieram, a Alessandra e Renato vieram fazer a cidadania deles, há mais de 10 anos atrás aí, e procuraram um local onde fosse mais fácil de conseguir o aluguel de um imóvel, né? Porque eu vi você comentando no começo que a gente tem o próprio italiano tem dificuldade de alugar um imóvel, porque a gente tem que lembrar que a burocracia foi criada na Itália, né? O direito nasceu em Roma. Então eles são muito burocráticos e são muito receosos com o estrangeiro, pedem alguns documentos que normalmente a pessoa que acabou de chegar não tem. Então, procuraram um local onde teria um pouco mais de facilidade de encontrar oportunidades de aluguel. E Perugia, como é uma cidade universitária, então ela deu a possibilidade de eles conseguirem um imóvel aqui para alugar e fazer o processo deles de cidadania. E no início, a minha prima ia ajudando um, ajudando o outro, aí a minha tia, a Marli, ela decidiu fazer isso de uma forma profissional, e aí começou a história da Fatobene. Então hoje a gente tem um escritório em São Paulo com mais de 15 empregados, aqui em Perugia nós somos em mais ou menos 6, então temos um escritório em São Paulo, um escritório em Perugia. A nossa principal ocupação é a cidadania, né? Tanto a gente faz os processos de cidadania na província de Perugia, a gente trabalha em 12 comunas diferentes, porque cada comune trabalha de uma forma diferente, cada oficial tem uma exigência diferente, então a gente se espalhou para conseguir atender as necessidades dos nossos clientes. E, além disso, a gente também ajuda muitas pessoas que às vezes são inscritas à AIRE, fizeram o processo via judicial e gostariam de fazer os documentos, e o consulado onde elas moram não funciona, então acabam vindo para cá. Então, semana passada eu estava em Módena, essa semana talvez eu vá para Verona, próxima semana eu vou para Reggio Calabria. A gente está sempre se movimentando, porque às vezes a gente precisa fazer o documento da pessoa onde foi transcrito a certidão dela, né? Sem contar a busca também de certidões, né? Quando você vai começar o processo, tem muita certidão para o norte, muita certidão para o sul, que muitas vezes os comunes não respondem, então a gente precisa ir pessoalmente. Então a gente está sempre rodando um pouco aqui a Itália, né? Além disso, na pandemia a gente acabou expandindo, né, ramificando o nosso ramo. Estamos também com uma lavanderia do lado do nosso escritório aqui na Itália, e também com um Airbnb, que é uma vila, que se chama Vila Ana, que são aí 7 quartos, 3 suítes, uma grande sala para convenção, uma grande área aberta, tudo isso do lado do centro histórico de Perugia. A gente Olha acabou só que legal. ramificando um pouquinho. Eu conheci a Fato Bene porque a gente está fazendo uma pesquisa, né? Como eu comecei a contar, eu cheguei aqui com visto de estudante. Então, depois eu fiz o processo para mudar para visto de trabalho. Não é um processo fácil e tem toda uma história que duraria mais de uma hora para contar aqui. Então, eu conheci a Fato Bene, estou esperando aí a minha pesquisa, né? A Mônica foi muito legal, foi muito solícita comigo. E a gente vai ter um resultado disso logo em breve. Eu vou estar compartilhando aqui com vocês. Uma coisa importante que você falou é de Perugia ser universitária. E como que isso implica na vida de quem está chegando. Uma cidade de estudantes
ela tem a possibilidade de aluguel de quartos, né? Então, isso facilita muito para quem não consegue alugar uma casa sozinho. O meu primeiro aluguel foi um quarto. Eu cheguei aqui e não tinha ninguém que me alugasse uma casa. Eu cheguei com meus 2 filhos e aí a gente alugou um quarto de estudante, um para mim e um para os 2 que dividiram. Nós dividimos com uma peruviana, que depois virou uma amiga nossa, né? Até hoje, graças a Deus. Eles têm muita dificuldade em fazer um contrato de aluguel para estrangeiro, porque até mesmo para italiano, mesmo pessoas que aquisitem a cidadania italiana, quando você vai alugar um imóvel, eles te pedem uma comprovação de renda na Itália. Se você nem chegou direito da Itália, como é que você vai ter uma comprovação de renda na Itália, né? Então, é um pouco contraditório. Então, é muito difícil realmente conseguir alugar. Mas, em compensação, também se torna uma coisa muito boa para quem quer investir, né? Porque, como você tem essa grande procura por aluguel, mas tem a grande dificuldade de conseguir alugar um imóvel, para quem pensa em investir, com certeza o imóvel não fica vazio. Pois é, e entra aí o nosso projeto, né, que é Minha Casa na Itália, justamente isso, atrair esses investidores para dar a possibilidade de quem está chegando ter uma casa, ter um lar, ter uma residência para começar o processo, né, ou da cidadania, ou mesmo o processo de vivência dentro da Itália, porque tudo você precisa da residência. Para você tirar a identidade, você precisa da residência. Para você ter acesso aos hospitais, você precisa da residência. Então, isso é muito importante. A residência é o primeiro passo para quem está chegando aqui, né? E essa coisa de ser universitária ajuda muito nos quartos para você chegar na primeira semana, no primeiro mês. Mas depois a gente quer a nossa casa, né? Sim, sim. A nossa própria vila, né, quando a gente começou o projeto, era um projeto de intercâmbio. Hoje a gente recebe estudantes da Espanha, do Brasil, mas constantemente a gente tem pedido de pessoas para fechar o mês, 2 meses, para que elas possam vir para cá, olhar o imóvel, porque tem muita gente que não gosta de fazer negócio por online, né? Eles preferem vir conhecer o local, o ambiente, o espaço. Então a gente também tem usado muito a vila nesse sentido. Então fica aí até para apoiar o seu projeto se precisar. Muito obrigada. A gente tem esse espaço. Vamos precisar. É bem pertinho do centro. Eu conheci a vila muito bem estruturada, tem um jardim muito grande, está bem localizada, né? Localização é tudo nessa vida, eu acho. Para mim, sempre foi referência localização. Né? Até mesmo quando eu vou escolher um imóvel, o que eu levo em consideração? Shirley, em consideração sempre a posição. E a vila de vocês está bem posicionada, porque está perto da Universidade para Estrangeiros, está perto do Centro Histórico de Perúdia, tem ponto de ônibus perto, né? Isso tudo é muito importante. 3 supermercados, banco, lavanderia, pasticceria, bar, tem tudo, né? Então você está bem assessorado ali e 5 minutos do Centro Histórico. Pois é, eu fiz aqui uma listinha, uma colinha, para eu te perguntar. Eu queria saber um pouquinho, porque eu sei que a maioria que está aqui deve já ter participado, ou está participando, ou vai participar de um processo de cidadania. Aí, se você puder dar uma pinceladinha, qual a diferença que o pessoal ainda faz confusão entre cidadania judicial e cidadania administrativa? Bom, a cidadania administrativa é aquela que a pessoa faz aonde é residente, né? Então, ou ela vai fazer via consulado, que infelizmente, por exemplo, de São Paulo, onde eu vivia, são 12 anos de espera para começar o processo. Ou ela vem para a Itália... Caraca, São Paulo tá isso. Deu prazo judicial, então. O processo administrativo a pessoa pode fazer pelo consulado, ou ela vem para a Itália, existe uma circular chamada Capa 28, que permite fazer a residência sem o permesso de sojourno para quem quer pedir a cidadania. Então, aí nesse caso, o tempo médio, porque nenhuma assessoria pode te garantir prazo, porque quem faz os processos são os órgãos públicos italianos e o consulado. Então, o máximo que a gente faz é procurar um imóvel que você possa fazer a residência, conseguir que faça um contrato de aluguel no seu nome,
te dá todos os procedimentos, quais são as sequências, quais são os formulários, quais são os prazos, o que aquele oficial costuma aceitar, o que aquele oficial não costuma aceitar. Então, a gente vai fazendo esse trabalho, né? Um tempo médio, se você pega uma comune menor, é 3 meses, tá? Normalmente, é que existe muita flexibilidade nos prazos, porque, por exemplo, tem a fase da residência, o vigília ele pode passar uma semana depois, ou ele pode não passar em 45 dias e o processo é concluído positivamente. Agora A resposta... 45, na minha época era 60 dias. Nossa. Não, é 45. É 45 a partir da data do pedido. Se não houver nenhuma comunicação contrária à sua declaração de residência, o processo deve ser concluído positivamente por ato de silêncio. Você tem a fase da não renúncia, que é o consulado, o comune pergunta ao consulado se alguém renunciou à cidadania na sua descendência. Essa resposta pode vir em 1 dia ou em 30. Então, são prazos muito flexíveis, por isso que a gente fala um prazo médio de 3 meses. Mas se você for ver, para um reconhecimento de uma cidadania, 3 meses, que seja 4 meses, é um prazo muito bom. Porque se você for fazer a cidadania para os que não seja iure sanguine, são 8 anos de contribuição, 10 anos de residência. Quando nasce aqui, faz 18 anos. Quando você faz uma cidadania iure sanguine, você não precisa falar a língua italiana, por enquanto, né? Não se precisa. Tá chegando mudança. Não se precisa. Isso aí, né? Sempre tem projetos e propostas políticas querendo limitar o número de gerações, querendo exigir que fale a língua, querendo que tenha um tempo mínimo de residência. Resumindo, esses projetos não... querendo dificultar a cidadania, né? Sim, porque a Itália é o único país que ainda na União Europeia não tem limitações, não exige a língua. Então sempre entra em discussão essa questão se vai mudar ou não vai mudar. Até hoje não teve força política para ser apresentado o projeto no plenário, mas a gente nunca sabe, né? Então, quem tem oportunidade não pode ficar sonhando e pensando, depois eu vejo. Não, tem que ir atrás do seu sonho, do seu objetivo. Entendi. E aí, dentro disso que você falou, a Umbria ainda é um... Quer falar alguma coisa? Não, desculpa, é que eu falei tanta coisa e me perdi, acabei falando, não terminando. A via judicial, ela tem um prazo médio de 2 anos, tá? Normalmente, administrativo é quem, na linha de descendência, não tem uma mulher que teve um filho antes de 1948. Por quê? Porque até 1948, a mulher não era considerada cidadã, porque ela não votava. Então, ela não transmitia a cidadania. Depois de 48, sim. Então, se tem uma mulher que tem um filho antes de 48, aí é obrigatoriamente via judicial. Se tem mulher, mas o filho nasceu depois de 48, ou não tem mulher, aí ele pode optar por via administrativa. E hoje também existe a modalidade contra-consulado, que é uma via judicial, mesmo que a pessoa tenha direito de fazer via administrativa, porque o tempo de espera do consulado é considerado um absurdo. Então, eles entram com uma ação contra o consulado, dizendo, olha, meu direito está sendo negado, porque se eu tenho que esperar 10 anos para ter uma cidadania que eu posso ter em meses, isso é inconstitucional. Então, também, até hoje, nunca teve nenhuma cidadania que foi negada através do via consulado. Então, via administrativa, 3 anos. Via administrativa, 3 meses, média, tá? Porque a gente não controla esse tempo. Mais, né? Não, se você for numa comune grande, só para você fazer... Milão, você vai demorar 6 meses para começar o processo. Nossa. Você pode pôr pelo menos 1 ano aí de processo em Milão, entendeu? Você é uma pessoa que tem uma renda estável, que pode ficar... Porque durante o processo de cidadania você não pode trabalhar. Não pode trabalhar. Então, a gente dá a opção assim, você tem que ter foco. É melhor você ir 3, 4 meses para uma cidadezinha pequenininha, que o oficial sabe fazer também, porque não adianta você, vou escolher essa aqui que é a menor de todas, chega lá, o oficial não vai trabalhar, vai uma vez por semana, está de licença, se aposentou, não foi nomeado outro, também não adianta. Tá? Então, os 2 grandes desafios da cidadania é conseguir alguém que te alugue uma casa para você ser um estrangeiro, sem comprovação de renda na Itália e sem permesso de soggiorno. 2,
um comúnico oficial saiba fazer e não seja contrário à lei. Porque se ele é contrário à lei, que hoje em Perugia, infelizmente, a pessoa que está aqui, ela é contra, né? Então, o que acontece? Na cidade, tá? Vamos diferenciar, porque tem a província de Perugia e tem a cidade de Perugia. Então, na cidade de Perugia hoje está levando 9 meses. Isso sendo positivo, porque ela tenta prolongar o máximo possível. Entendeu? Então, os grandes maiores desafios é esse, saber uma comune que faz um tempo médio bom e conseguir um imóvel para poder fazer a residência. Espera só um pouquinho que o André fez algumas outras perguntas lá em cima, a gente vai responder, tá, André? Mas esse entra dentro do assunto agora. Por via judicial, preciso estar morando na Itália? Não, né? Não. Você não pode estar morando na Itália. Não, é indiferente, porque quem vai te representar é um advogado italiano. Então, você não precisa estar fisicamente no tribunal. Então, tanto faz aonde você mora. Você pode estar morando no Japão. Quando ele estiver morando, ele não pode estar morando na Itália por mais de 3 meses, justo? Porque ele ainda não foi visto. Como é isso? Calma aí, vamos lá. Se ele for fazer via judicial, se ele é via judicial porque ele tem uma mulher na linha que teve um filho antes de 48, não importa onde ele mora, tá? Se ele for fazer via judicial, mas ele não tem essa mulher, a linhagem dele, primeiro que pelo tempo não compensa. Se ele estiver na Itália, ele faz via administrativa. Uhum. E segundo, que não poderia ser contra a fila com o consulado, porque o processo não seria no consulado, seria no comum. Então aí não daria. Então via judicial, ele só não pode morar na Itália se tiver a descendência paterna, masculina. Se tiver feminina, não importa onde mora, porque ele vai ser representado por um advogado italiano, então aonde ele é residente não entra em questão. Okay. Houve uma alteração na lei recentemente. Antigamente todos os processos iam para Roma, tá? Hoje, os processos vão para o tribunal da província da onde o italiano nasceu. Então, os processos foram distribuídos. Antes um processo, ele levava 2 anos para ter a audiência. Só que o processo via judicial não acaba no dia da audiência. Primeiro que a audiência, a resposta do juiz não sai no dia da audiência. Depois, existe uma coisa chamada trânsito em julgado. Depois que saiu a sentença lá do juiz dando favorável à cidadania, o Ministério Público da Itália tem 60 dias para entrar com recurso. O Ministério não entra com recurso, porém, por lei, tem que esperar esse prazo. Depois que acaba esse prazo, sai o trânsito em julgado. Quando sai o trânsito em julgado, o advogado envia as certidões para transcrição no comune, que tem até 6 meses para fazer essa transcrição. Então, hoje em dia está um tempo médio de 2 anos, porque os agendamentos da sentença caiu para 1 ano, 10 meses, e aí tem mais o trâmite posterior ao dia do julgamento, tá? Você pensa em média 2 anos e não precisa vir para a Itália. Vir para a Itália é só via administrativa, porque são aquelas de 3 meses. Ok. Aí a minha pergunta era, você já meio que respondeu, você aconselha a Umbria para quem está vindo tirar a cidadania, né, administrativa, porque é um tempo ainda bom, né? São mais de 5 mil comunes, né? Você pode encontrar outras comunes boas em outras regiões sim, mas eu aconselho a Umbria, principalmente a Perugia, que eu conheço bem, né? Porque aqui no centro da Itália, a gente tem a infraestrutura mais parecida com a do norte. Então, você tem ônibus, você tem trem, você tem supermercados grandes, você tem negócios grandes. Você tem uma economia razoável, muito melhor que a do sul. Porque o sul, ele é muito bonito, mas ele falta infraestrutura. Às vezes falta trabalho, é um pouco mais complicada a situação do sul. Então, você estando no centro, você tem uma infraestrutura mais próxima do norte, só que você tem um custo de vida mais próximo do sul. Né? Verdade. Então, hoje você consegue fazer um aluguel aqui, vou dar uma média, tá, de 500 euros. Isso no sul, você não encontra. Não encontra. Talvez o que custa aqui uma casa de 2 quartos, no sul vai ser de 1 quarto. Desculpa, no norte vai ser de 1 quarto, entendeu? Então, isso pesa, ainda mais para quem está fazendo a cidadania. Coisa com os imóveis à venda. Um imóvel que você compra aqui no centro,
por 70, 80 mil, você não consegue comprar no norte. Ou você vai comprar em lugares muito afastados, que não tem uma infraestrutura, não tem trabalho, né? É mais difícil. Não é que não tem trabalho, né? Senão o Thiago Dalla até briga comigo, que tem trabalho na Itália, e eu sou prova disso, onde eu vou e tem lá, procura-se personagem, que aqui no centro de Perugia tá cheio, eu tiro fotinho e posto no Instagram, porque tem trabalho. O povo não quer trabalhar, mas tem trabalho, né? Então, assim, o pessoal, eu vejo muito nos grupos de Facebook, o pessoal, é que eu quero ir para Torino, eu quero ir para Milão. Qual é a sua motivação para ir para esses lugares, né? Eu também já quis um dia. Hoje eu estou muito feliz e satisfeita com Perugia, porque caiu a minha ficha que Perugia é muito cômoda, por ter essa infraestrutura parecida com o do norte, mas ainda ser pequena. Então eu não tenho trânsito, o trânsito que eu pego aqui é 2, 3 minutos, eu ainda xingo, né? Fico brava. Mas não tem aquela correria, né, de cidades muito grandes, mas tem tudo que eu preciso. Então eu gosto muito. O custo de vida também, né? Eu, por exemplo, eu cheguei a morar em Frascati, que é meia hora de trem, eu estava no Coliseu. Maravilha. Só que uma casa que eu pago aluguel aqui 500 euros, lá era 1.200. É isso mesmo. Vai para mim, desculpa. para ver 1.200. Falei, não, tô voltando para Perugia, tchau, fui. É isso mesmo. E aí, aí você meio que já respondeu, né? Os seus clientes, quando chegam aqui, eles ficam no seu B&B. A maioria, como que é? Como que funciona? Não. A gente costuma já buscar o imóvel para o cliente antes dele chegar, né? Um mês antes a gente começa a localização dos imóveis e a gente normalmente faz o aluguel no próprio nome do cliente, já direto. Porém, como as cidades são muito pequenininhas, depois que eles fazem a cidadania, eles querem procurar um imóvel para investir ou para morar, eles querem um tempo a mais para procurar emprego, porque agora sim, com documentos na mão você pode e tal, né? E aí muitas vezes eles pegam e reservam o nosso quarto na vila, né, no nosso Airbnb, porque se você for pagar um hotel ou um local para ficar diária, você vai pagar 50, 70 euros o dia, né? Então eles vão lá e fecham um mês com o preço de um aluguel normal e aí ficam ali até que eles consigam migrar para um lugar definitivo. Uhum. Ok. E deixa eu ver aqui. Ai, gente, que legal. Não, por Deus, né? Olha a mineira falando. Por Deus, eu não sabia, fiquei sabendo hoje, tá aí Dário como testemunha, que Dário comprou uma casa com a super imobiliária Perugia, né? É verdade. Eu comprei com a super. Eu não sabia, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho como foi a sua experiência com a imobiliária, a qual eu represento aqui em Perugia, a super imobiliária. Como foi? Eu ainda não estava, senão eu teria atendido o Dário. Com certeza. 2 anos que você comprou. Conta aí pra gente, como que foi esse processo de sair do aluguel, comprar a própria casa para um estrangeiro? Você é cidadão? Eu sou cidadão italiano, porque eu tinha um bisavô, que era de Lemarque, São Severino, que tinha o sobrenome Fattobene. Daí o nome da empresa. É de fazer, né, de trabalhar bem, então é do sobrenome. Alguma coisa boa ele fez para a gente ter esse sobrenome, né? Assim, foram alguns anos aqui pagando aluguel, até a gente conseguir enganjar para conseguir um imóvel, foi mais ou menos 1 ano procurando, porque não existia você. O que acontece? O italiano ele é muito sossegado, a gente é muito influenciado pelos Estados Unidos no Brasil, a gente é muito capitalista. A pessoa pensou, você já está, não, senta aqui, eu já vou pegar um café para você, olha isso aqui, olha aquilo lá, não tem esse aqui, mas tem aquele outro, né? E eles não, você vai no imobiliário, no lugar, eu vi um anúncio de um imóvel, queria ver, já vendeu. E o cara fica calado, ele não te oferece outro. Aí você fala, você não quer pegar meu telefone, se aparecer outro, ele, tá. Aí ele pega o seu telefone e não liga depois. É uma coisa absurda. Eu achava que no começo, eu achava que era preconceito. Porque eu não falo bem italiano, porque eu sou estrangeiro, não importa. Tenho a cidadania, mas eu vou ser sempre estrangeiro. É por isso. Hoje,
alguns italianos me pedem ajuda, porque eles falam, cara, é impossível, você tenta comprar um imóvel aqui, mas ninguém te dá atenção, ninguém vai Agora pode atrás. dar um número para Agora, ele. agora tem, porque eles não têm essa pegada que os brasileiros têm de trabalho, de venda, de business, né? Então foi muito difícil, assim, eu demorei muito tempo para conseguir encontrar um imóvel, porque eu que tive que procurar sozinho. Aí eu encontrei pelo Facebook a propaganda da Super, entrei em contato, aí eles me atenderam, eu já conheci algumas pessoas, porque eu alugava imóveis para meus clientes em Perugia no começo. E aí a gente tem a questão do financiamento, que é um pouquinho burocrático, se quiser a gente entra nessa questão também. Vamos E aí, só que também só deu certo para mim, porque na Super tem uma equipe de financiamento que você pode contratar, e aí eu não conseguia com o meu banco. E depois o pessoal foi lá e falou, olha, vamos fazer assim, tem esse outro banco aqui, se você abrir a conta ali, eles fazem para você. E aí eu consegui finalmente comprar o imóvel aqui. E uma coisa que você também não sabia, que meu último emprego no Brasil, eu era corretor de imóveis na Lopes, na rua Estados Unidos, ali perto da Paulista. E eu fiquei impressionado com os juros daqui, que são muito, muito baixos. E agora, tá? Porque eu lembro que quando eu cheguei, há 8 anos atrás, não chegava nem a 2%. Hoje a gente está numa média de 4,5% de juros ao ano. Mas desculpa, mas mesmo assim, quando eu trabalhava de corretor de imóvel, o que a pessoa pagava no final do imóvel era tipo 2, 3 imóveis no financiamento. Aqui, eu estou pagando, não chega em 30 anos, não dá 30%. Pois é o que eu falo. No Brasil, você compra um imóvel financiado, você paga 3. Aqui você compra um, você paga um com juros. E mas é justo, pouco, né? mas é menos da metade do imóvel que você paga. Eu estou pagando em média aí, para você ter uma noção, um aluguel de uma casa que nem a minha aqui, que tem 90 metros quadrados, são 2 quartos e sala. Eu pago hoje 190 de parcela de financiamento. Sendo que antes para um apartamento desse eu pagava 500 de aluguel. Pois é, não falar nada. Eu vou ficar calada. Eu ainda estou nos 500 de aluguel, tá, gente? Já sai, não se preocupa não. Já, se Deus quiser. Mas você fez de 30 anos ou de 20 anos? Eu fiz de 30. De 30. Eu fiz de 30 porque, como eu não tinha ninguém que me explicasse as coisas, eu peguei e fui pesquisar e falaram, você tem que ter pelo menos 20% para comprar um imóvel. Isso. Aí eu fui lá no banco e pedi 10 mil emprestado. Aí peguei 10 mil emprestado e falei, agora eu vou comprar um imóvel de 50 mil porque eu já tenho uns 20%. Quando eu cheguei na imobiliária, ele falou, não, meu amigo, calma, você ainda tem documentação, notário. Aí eu, você não me avisou antes, eu tinha pegado... Mas aí, graças a Deus, deu tudo certo, eu consegui praticamente fazer 100% o meu financiamento, porque eu fiz um empréstimo mais um mútuo, então... Ah, que mim, legal. Graças a Deus, tudo certo. Porque você fez um empréstimo e um mútuo, né? Para mim foi tudo muito... Mas isso é porque eu tenho a comprovação de renda na Itália. Ok. Né? Então, deixa porque eu só isso é muito explicar. importante. O pessoal me pergunta muito. Gente, para você financiar um imóvel aqui na Itália, você precisa, primeiro, ser residente aqui. Não precisa ser cidadão, mas você precisa ser residente, né? E a segunda coisa, você precisa comprovar renda na Itália, né? Me deram uma informação assim um pouco contraditória, depois eu conversei com o Dário, ele me explicou direitinho que essa renda podia vir de fora, inclusive dentro da Europa ou mesmo do Brasil, se tivesse cadastrada no AIRE. Aí o Dário me explicou que quando você vem residir, você deixa de ter o AIRE, que você já não é mais um cidadão italiano morando fora. Então, conta isso daí pra gente, Dário. Para essa pessoa que antes estava no AIRE, porque não era residente, mas veio residir, e aí como que ela comprova essa renda aqui? Eu não sou um esperto de financiamento, tá? Mas eu camelei um ano, então eu acabei aprendendo um pouquinho.
É um pouco estranha a informação, porque o AIRE, o que é o AIRE? O AIRE é o anágrafe do italiano residente no exterior. Isso que significa a palavra AIRE. E não tem em nenhum momento do cadastro AIRE um local que você declare renda. Então eu não consegui entender muito bem essa informação. E é justamente isso que você falou. Quando a pessoa... AIRE é quando o italiano reside no exterior. Quando ele reside na Itália, não é AIRE, é residência. Né? Aí, o que eu sei é o seguinte, que quando você está morando aqui na Itália, você faz a sua declaração de imposto de renda. Sim. E na declaração de imposto de renda, você pode declarar um rendimento no exterior. E com essa declaração de imposto de renda, incluindo a sua renda no exterior, é possível pedir um financiamento. Ok. Tá? Muito boa essa informação, porque realmente estava um pouco confuso, né? Me deram a informação e eu passei ela para frente. E isso acontece muito na Itália, de darem informação que até mesmo dentro do comune, dentro do banco, dentro do hospital, pessoas que estão lá há anos dão informações contraditórias. Isso é Itália. Seja bem-vindo na Itália. Vai acontecer. Não vai acontecer uma nem duas vezes, vai acontecer sempre. A gente tem que aprender a lidar com essas situações, né? Então, agora, para quem está querendo financiar, gente, tem essa questão. Tem que ser residente e tem que ter comprovação de renda, ou dentro da Itália, trabalhando aqui, ou com essa declaração de renda, como você tem renda fora, tá? Então, vamos deixar isso claro. Agora, para os meus investidores, eu falo, não conte com financiamento, porque é um pouquinho mais complicado. Não é tão complicado quanto no Brasil. É parecido, vamos dizer. É mais ou menos parecido o processo. Né? Então, vamos tentar... Mesmo que você abaixe o seu budget, compre um imóvel um pouquinho mais barato, mas compre à vista, é seu, você consegue pagar rapidinho, vende, compra um outro depois. E depois que você já tiver com essa renda do aluguel, inclusive, aí você pega um financiamento lá na frente, né? Que é o processo mais fácil, né? E aí, o que mais que eu ia perguntar para você? Você me falou da valorização do teu imóvel de 2 anos. Você comprou por... Vou falar. Vender meu peixe? Eu comprei por 70 mil. E hoje, se eu quiser vender, ele está valendo um pouco mais de 100. Tá vendo? Então, em 2 anos aí, pode-se dizer aí que valorizou uns 50 mil, assim, quase o dobro. Então, hoje eu postei ali antes da live, né? Eu pesquisei lá em Belo Horizonte, no Brasil, um apartamento de 2 quartos, sala, cozinha, banho, garagem, entrada compartilhada e tudo, 300 mil reais. Aí eu perguntei, né? E no anúncio já tinha essa informação também. Eu perguntei quanto é que ele vai me render de aluguel caso eu compre esse apartamento. No final da live eu vou contar. E aí, com 300 mil, o que você compra na Itália e por quanto você aluga esse imóvel na Itália? É um rendimento muito maior. Você começa a ganhar em euro. Olha que figata, como se diz na Itália, né? Sem contar que a partir do momento que você começa a ter uma renda fixa na Itália, os financiamentos ficam bem mais fáceis de serem feitos, né? Com certeza. Né? E aí, Dário, aquela coisa que a gente comentou. Um dos requisitos também para a gente, tanto para financiar quanto para você trazer o dinheiro para pagar o seu imóvel à vista, é abrir uma conta no banco. Até às 6 horas da tarde hoje, eu sabia que para abrir uma conta no banco você tinha que ser residente. Mas você me trouxe uma outra informação que eu amei, que eu vou compartilhar aí com o pessoal a partir de hoje. Conta para nós, como que é hoje a abertura de conta no banco? Como você falou, a Itália ela tem uma coisa que é impressionante. Às vezes eu tenho que explicar o serviço para pessoas que trabalham há 20 anos naquele local. Agência de la entrada, questura, comune, inclusive bancos, às vezes eu tenho que explicar a lei para a pessoa, né? É uma coisa, assim, inacreditável, mas isso é Itália. Sim, eu já
abri várias contas que as pessoas não eram residentes. A diferença de ser residente... Primeiro que assim, você tem que saber com quem que você está falando, porque você vai bater a cara em muitos bancos, eles vão falar, não, precisa do permesso, não, precisa ser residente, não, precisa da cidadania, e não precisa de nada disso, tá? A única coisa é que assim, se você abrir uma conta não sendo residente, o valor da administração da conta é muito alto. Por um exemplo, eu não vou falar nome de banco para não fazer propaganda, mas no meu banco, eu pago €1 de taxa administrativa da minha conta por mês. Se eu não fosse residente, eu pagaria €50 a cada 2 meses. Então, o que muda... 18, viu? Eu vou lá ver o que está acontecendo. Não, mas aí tem que ver se você tem pacote de taxa, de transações. Que nem, por exemplo, a cada bonífico que eu passo, eu pago R$2,50. Então, cada banco tem o seu sistema, né? Tanto que eu tenho conta em 3 bancos, porque cada um me serve de uma forma diferente. Agora, o que eu faço? Alguns clientes, não é o certo, mas quando a pessoa quer, a coisa às vezes acontece. Então, tem gente que está em processo de cidadania, e eles já conseguem emprego somente com a rechevuta do pedido do permesso. Não é o certo, mas acontece. E essa pessoa ela só pode receber o salário se ela tem um IBAN, que é uma conta na Europa, no espaço SEPA. E aí, o que a gente faz? A gente abre um cartão recarregável, porque esse cartão recarregável ele não chega a ser uma conta, você não tem limite, não tem empréstimo, né? Não tem essa vida financeira, mas ele tem uma IBAN. Então você tem um cartão que você pode sacar no banco 24 horas, que você pode usar o débito, que a empresa pode depositar o seu pagamento. Então, conta em banco é possível abrir sem residência, porém as taxas são mais altas. Então, o que se indica fazer? Ou você abre um cartão recarregável, porque assim você não vai ter tantas taxas, e vai te servir a mesma coisa. Né? Porque o Postapay é recarregável, mas precisa de residência. Depende, porque a Postapay, ela é do governo, né? Ela é um misto assim, de privado e governo, então eles são mais burocráticos. Mas tem banco que te abre sim, sem você ter a residência, sabe? Tem Postapay, às vezes eu fui abrir a minha conta, ela queria minha testa sanitária, senão não me abria a conta. O que a testa sanitária tem a ver com a minha conta, meu Deus? Mas eles são bem burocratizinhos, então tem que procurar o banco que abra para você. Não é todo banco, mas é possível sim. Ela ajuda as pessoas a abrirem essas contas, ela auxilia, como que funciona isso? Vocês dão esse auxílio aí, essa consultoria? A gente pode sim dar esse auxílio, essa consultoria, só que é um pouco limitado, né? Porque dependendo da região que a pessoa tiver, não vale me pagar para ir até lá. O que eu posso fazer, de repente, é conversar com o gerente do banco, explicar a lei, explicar a situação, porque para sair fora da província de Perugia para abertura de conta, eu não sei se convém para o cliente. Tá? Mas se tiver aqui, com certeza. Uma outra possibilidade uma outra possibilidade não é uma conta italiana, mas como a Wise, a empresa é fundada na Bélgica, então ela está dentro do espaço SEPA. Então, você vai ter um IBAN, e esse cartão você pode utilizar aqui na Europa, receber transações, fazer pagamentos, retiradas, do mesmo jeito. E você pode pedir ainda no Brasil, né? Você faz seu cadastro lá na Wise, pede o seu cartão, e é uma das melhores formas também de transferência de dinheiro. Obviamente que existe um limite, né? Você não dá para se transferir 100 mil pela Wise, mas até uns 20 mil anual é possível. Para você, quando você vier aqui, está ainda se estabelecendo, procurando a sua casa, fazendo a sua residência, dá para você usar a TransferWise durante esse período de transição. Aí eu tive uma pergunta que era, como pode ser realizado o pagamento à vista estando o dinheiro no Brasil? Aí eu vou aproveitar essa deixa aí para responder. Essa pessoa precisa trazer o dinheiro para cá, né? Ela vai precisar ou ter uma conta online e fazer essas transferências, trazendo dinheiro para cá, ou ela precisa abrir uma conta como essa que você falou de posta recarregável aí e fazer uma transferência única,
Porque eu tive os meus caríssimos amigos, Rafaela e Maico, que eles tiveram problema e tiveram que trazer dinheiro aos poucos, né? Mas, ou então você pode fazer essa transferência diretamente para o proprietário. Quando você compra, e o Dairo vai confirmar comigo, quando você gostou do seu imóvel, você falou, cara, é esse imóvel que eu quero fazer uma proposta, você deixa um cheque, não é, Dário? Sim. Meu filho está comprando casa agora, ele nunca tinha visto um cheque na vida dele, mas a Itália ainda tem cheque. Cheque e fax. Cheque e fax. Ele falou, e mãe, o que eu faço com isso agora? Eu falei, isso é um cheque, prazer. Aí você deixa um cheque junto com um contrato. Essa proposta ela é basicamente o contrato, é bem diferente do Brasil. Aí o proprietário, ele aceitando a sua proposta, ele vai assinar nesse contrato. Ali dentro dessa proposta está falando o modo de pagamento. Esse cheque vai ser a entrada e você vai pagar ou de duas ou de uma vez até o dia de ir no cartório, né? Então você pode colocar lá, olha, eu vou fazer a transferência para o vendedor no dia tal, tal, tal. Então esse dinheiro que está no Brasil, ele vem diretamente para a conta do vendedor. Tá bom? Então, é assim que a gente compra o dinheiro ainda estando no Brasil. Ou você traz para a sua conta aqui na Itália e vai transferindo para o proprietário aqui, ou você traz diretamente depositando na conta do vendedor, mas isso está no contrato que a gente assina quando é feita a proposta. Né? Então, é que aqui não tem um contrato, porque eu tenho mais de 20 anos de experiência como corretora de imóveis no Brasil. E lá, por toda a minha vida eu vi assim, né? Que aqui também não acontece. O comprador não tem contato com o vendedor até no dia de ir no cartório. Então é tudo através da imobiliária. Por isso é importante você ter uma imobiliária te ajudando nesse momento, né? Então, o Dário fez a proposta, a imobiliária vai ligar para o comprador vai aceitar, a gente pega a assinatura, marca o dia da escritura, já no cartório. Quando eu trabalhava no Brasil, era assim, eu quero comprar essa casa, vamos reunir todo mundo. Aí reunia gato, cachorro, papagaio, vendedor, comprador e o corretor no meio. E tudo dando certo, a gente fazia um contrato, assinava, reconhecia firma e marcava depois de 20, 30 dias no cartório para fazer a escritura. Então aqui tem essa coisa diferente aí, né? Me perguntaram também os diferentes tipos de contrato. Gente, eu conheço 3, que é o com financiamento, que é o mútuo, que é o contrato onde você vai fazer. Reconhecia e marcava depois de pode tirar isso aí no cartório para fazer isso. Eu ia abrir o meu computador para eu poder ler o pessoal está escrevendo, mas não vou te bater, eu estou ouvindo a minha própria voz. É horrível ouvir a própria voz. Mas tá bom. Aí tem o contrato que é com financiamento, que a gente já falou um pouquinho. Tem o com capital próprio, que você paga à vista, com dinheiro. E tem o afito, que todo mundo quer saber desse tipo de contrato, né? Que é o afito ricattato, que seria, eu faço uma proposta de compra, uma promessa de compra de um imóvel, enquanto eu pago aluguel. Não é fácil achar pessoas que estão dispostas a fazerem isso, porque você dá uma entrada, vamos supor, no imóvel de 100 mil, eu dou uma entrada de 10, combino com o proprietário que eu vou pagar 600, porque o aluguel é sempre mais caro nesse tipo de contrato, durante 6 anos. Aí depois, durante 6 ou 3 ou 5, aquilo que o proprietário aceitar, depois que terminar esse prazo, eu vou ver quanto está faltando e aí eu tenho que pagar ou à vista ou através de um financiamento. É legal? É super legal. Tem quem faça? É muito difícil de achar, mas tem. E tem a asta, que já seria assunto para uma outra live. Asta que é difícil? É igual no Brasil, gente, não muda muita coisa, não. Antigamente, assim, poucos anos atrás, até mesmo antes do Covid, era mais fácil comprar imóvel por asta. Hoje, o investidor italiano, ele viu a oportunidade que tem dentro de uma asta. Então, antes de uma pessoa normal, né, um simples mortal comprar, o investidor ele já está comprando. E para ele comprar, ele já tem toda
um esquema, igual no Brasil, né? Você já tem os canais que vão te ajudar a chegar e a casa é sua. Quanto mais interessante a casa, menos chances de você comprar. Então, são esses os tipos de contrato que eu conheço. Se tiver algum outro diferente, vocês podem comentar aí, que eu vou estudar sobre isso, né? Eu não sei se chegou alguma pergunta naquela história de casa de €1. Para mim, chegou. Hoje eu acho que aqui ainda não. Assim, eu fui bastante atrás disso também e eu achei um pouco furada isso, tá? Tanto para morar quanto para investimento, porque primeiro que o valor que você tem que investir para recuperar aquele imóvel é praticamente o que você vai pagar muito melhor localizado, que você depois, se você não for morar, você consegue alugar, porque aqueles de €1 você não consegue alugar. Segundo, que eles são bandos, são como uma espécie de concurso, que você tem que se inscrever e cada comune coloca ali as suas exigências. Na grande maioria, você tem que transferir sua residência para lá por 3, 5 anos. Só que se você é uma comune que eles já estão fazendo isso, porque a comune está morrendo, porque não tem habitação, não tem gente, então esquece, porque trabalho você não vai ter também, né? Vai precisar de um carro, porque vai estar distante de grandes cidades. Então esse negócio de casa de €1 aí, eu achei que não é uma muito boa, não. Se eu fosse tanto para morar quanto para investir, com certeza eu ia procurar uma opção numa cidade onde você tem oportunidade de trabalho, ou que pelo menos você tem uma infraestrutura de qualidade para você poder viver, né? Muito obrigada, que com isso você responde a pergunta: como saber qual a melhor região para comprar um imóvel para alugar? Exatamente isso que você falou, né? Eu tinha colocado aqui. Escolha cidades que tenham uma boa infraestrutura, que seja universitária, que tenha empregos e que tenha turismo. Ou turismo, né? Gente, Peruíbe tem tudo isso. Tem turismo, tem É fábrica. verdade. Cidade universitária é ótimo. Magali tá falando aqui, ó, que é foda também encontrar pedreiros para trabalhar, principalmente nesse período que o 110 roubou pedreiro de todo mundo, né? Todo mundo trabalha nos prédios, restaurando os prédios com o 110. E não é Vi que fácil. a Marli, que é proprietária aqui da Fatobene, entrou aí na nossa live também. O pessoal do Olha, escritório do Brasil também está assistindo. que Um bom. abraço aí, pessoal. Muito bom. Eu acho que daqui 4 minutos eles vão encerrar a nossa live, porque eu acho, tá, que é 1 hora só que dura, né? De qualquer forma, as perguntas que eu não consegui responder, eu vou responder nos stories. Só porque eu prometi aquele imóvel que está anunciado lá em Belo Horizonte por 300 mil, ele rende de aluguel R$ 1.200 por mês. R$ 1.200 por mês. Eu vendi um apartamento de 40 mil euros a Ponte San Giovanni, ele rende 500 euros de aluguel. Tudo bem que esse foi um machado para uma pessoa que merecia, mas é mais ou menos isso. Eu tenho um bilocale aqui em Prepo muito bem localizado, 50 mil, a gente consegue alugar ele aí mais ou menos nessa faixa também. Então, vamos fazer a conta. 500 euros vezes 5,25 vai dar quanto, Dário? Você que é bom de matemática? 500 euros, vamos colocar aí mais ou menos 2.500, vai, vamos arredondar para 5. Para cima e para baixo você arredondou, né? Arredondar aí para baixo. Vamos pôr aí em torno de 2.800, vai. Tá, 2.800 de aluguel. Lá em Belo Horizonte está dando 1.200. 1.200. Eu não sei São Paulo ou outras regiões, mas Belo Horizonte, você investe 300 Em São Paulo, mil, São Paulo você não acha por 300, você vai achar por 380, Minha Casa Minha Vida, a não sei quantos quilômetros do centro. Pois é. Por isso, eu ainda aconselho investir na Itália e começar a ganhar em euro. É incomparável. O meu objetivo é conseguir comprar 4 e ficar tomando Aperol na praia o resto da vida. E vai comprar os outros 3 comigo agora. Beleza. Olha, Dário, muito obrigada. Foi muito legal o nosso bate-papo. Pessoal aí que está fazendo a cidadania, que precisar também de alojamento, né, de hospedagem,
pode falar lá com você, né? Pode te mandar. Qualquer coisa, a gente tem o nosso site também, o www.agenciafatobene.com.br. Lá tem fotos da vila também, para vocês estarem alugando. Quando vier ver os apartamentos com a Chi, fica lá na nossa estadia, para ficar bem cômodo, para poder ver os apartamentos com bastante tranquilidade. O que precisarem também da questão de documentação aqui na Itália, nós estamos à disposição. Muito obrigada, foi um prazer e estamos aí à disposição também. Vou deixar o link da Wise aí nos meus stories para quem quiser abrir a sua conta online e começar a trazer dinheiro para cá, para comprar ou para vir fazer a cidadania e já ter uma graninha aqui em euro, né? Tá bom? Com certeza. Muito obrigada, boa noite, bom descanso e até a próxima, então. Arrivederci. Tchau, tchau. Ah. Tchau, gente. Muito obrigada. A gente se fala. Semana que vem tem live com um contador que vai explicar tudo, como trazer o dinheiro para cá, que tipo de imposto que você vai pagar para levar esse dinheiro para o Brasil, o que você vai pagar de taxas lá no Brasil, né? Que eles sabem informar de lá. Então, assim, semana que vem a gente vai fazer mais uma live trazendo informações para vocês que estão querendo aí investir, começar a ganhar dinheiro em euro, tá bom? Foi um prazer, muito obrigada. E a gente vai se falando. Maque! Boa noite! Como desliga esse trem? Olha eu tentar desligar o trem e salvar ainda. Ô, Naomi! É aqui.